Sabão 31 do Complexo da Coreia em Senador Camará, o Império Milionário. É um investimento em bicos, é baile funk. O sol se pondo devagarinho sobre as lajes tortas do Complexo de Camará, na zona oeste do Rio, e de repente o grave dos caixas de som começa a pulsar como um coração acelerado. A rapaziada se aglomera no campinho improvisado, o ar cheira churrasco e cigarro, as luzes coloridas piscam contra o céu escurecendo, e o MC grita versos que falam de superação, de vitória sobre o sistema. É baile funk, o som que une a galera, que faz o corpo mexer e o espírito esquecer, por um instante, o peso do dia a dia. Mas ali, no meio da multidão suada e risonha, espreitam sombras que ninguém quer nomear. Sombras que transformam essa festa em armadilha, em ferramenta de controle, em celebração disfarçada de algo que os bandidos chamam de paz. E se eu te disser que esses bailes, tão comuns nas favelas, viraram uma nas mãos do TCP para calar bocas, lucrar dinheiro mais até brindar quedas de quem veste farda? Essa é a face oculta de Senador Camará, um lugar onde a batida do funk ecoa mais alto. Há 2 anos, os chefes no complexo de Senador Camará, um emaranhado de morros como Rebu, Vila Aliança, Coreia, postaram alto nessa estratégia. Não era só diversão, era cálculo frio. Os bailes funks explodiram na região, puxando multidões para dançar, beber e comprar, tudo sob o olhar atento dos olheiros. O objetivo? Engrossar os bolsos com a venda. Uma aproximação que soa como amizade, mas cheira a chantagem. A gente cuida de vocês, a gente traz alegria. Então por que delatar? É uma tática para blindar os soldados e líderes das batidas policiais, para manter o império debaixo do radar, enquanto o Estado parece distante. Ecoando apenas em sirenes que vêm e vão. Vamos desmontar isso camada por camada, porque a história de Senador Camará não é só de violência gratuita, é de um sistema que se inventa, que usa a cultura local como escudo. O TCP domina essas terras há mais de uma década. Eles controlam o fluxo de conha, coca que chega de São Paulo e da Baixada Fluminense, transformando as escadarias em rotas de distribuição que alimentam não só o morro, mas bairros inteiros como Bangu. E os bailes? Eles viraram o epicentro dessa operação. Imagine um evento no campo do Olaria, com som alto até às 3 da manhã, atrai centenas de jovens de comunidades vizinhas. Ali, os vendedores andam de boa, misturados à multidão, dobrando o faturamento em noites de pico. Mas o real golpe é psicológico. O tráfico patrocina os bailes, paga os DJs, distribui ingressos grátis para as famílias mais pobres. Em troca, a galera se sente protegida e as denúncias para a polícia viram raridade. É um pacto não dito, selado ao ritmo do proibidão. Agora, entre no mundo das lideranças, porque sem elas, nada disso se sustenta. José Rodrigo Gonçalves Silva, conhecido como Sabão ou 31, é o nome que ecoa mais forte nos becos de Vila Aliança e Coreia. Aos 43 anos, ele não é um novato. Sua trajetória é um roteiro de ascensão que poderia ser de filme, mas sem final feliz para a comunidade. Sabão carrega 11 anotações na ficha, um rosário de acusações. A primeira prisão veio em 24 de fevereiro de 2005, quando agentes o pegaram dentro de uma casa simples na comunidade do Rebu, cercado de pacotes de drogas e rádios transmissores que serviam de comunicação com os pontos de venda. Ficou preso até maio de 2007, solto por decisão judicial que, na época, parecia misericórdia, mas hoje soa como brecha para o caos. Mal pisou em liberdade, e em fevereiro de 2008 veio o segundo flagrante pilotando uma moto roubada, daqueles modelos que a polícia confisca aos montes nas abordagens. Custodiado até agosto daquele ano, ganhou liberdade provisória da 2 varas de Bangu. Foi o trampolim. Saindo da cadeia, Sabão não perdeu tempo. Já circulava como gerente geral do Rebu, ladeado por uma entourage de seguranças, tipos que andam com olhares que congelam o sangue. Ele subiu degrau por degrau na hierarquia do TCP, de olheiro a chefe absoluto do complexo de Senador Camará. Hoje, 2 mandados de prisão preventiva pairam sobre sua cabeça, emitidos pelas 2 e 3 varas de Bangu. Mas Sabão é escorregadio. Ele se esconde nas profundezas do morro, usando túneis improvisados e casas de apoio que a inteligência policial mapeia, mas nem sempre alcança. E os bailes são seu palco particular. Informações de fontes na comunidade, mães que pedem anonimato, jovens que viram demais contam que ele pessoalmente aprova programações, garantindo que o som role solto enquanto os olheiros vigiam as entradas. É uma forma de se mostrar acessível, de transformar o medo em lealdade forçada. Recentemente, em setembro de 2025, uma mega operação da Polícia Civil e Militar mirou direto nele e em outro chefe, o coronel do Muquiço. Sabão, segundo investigações, teria dado aval para a violência, reforçando o recado aqui: o baile é lei do TCP. Não para por aí. Outra figura que molda esse cenário é Rafael Alves, o Peixe, que mesmo atrás das grades continua ditando as regras da Vila Aliança.
Preso em 4 de abril de 2023, após um cerco épico da DRE, do CORE e do 14 BPM. Peixe era o herdeiro direto de Márcio José Sabino Pereira, um matemático, cancelado em 2012 que abalou Bangu. Ele controlava o ponto na Vila Aliança com mão de mestre, acumulando 26 anotações. Capturado enquanto fugia por becos labirínticos, Peixe foi levado para a penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, em Bangu, mas relatórios de inteligência da polícia afirmam que as grades não o pararam. Ele mantém o controle gerencial via celulares escondidos e visitas controladas, ordenando envios de drogas e até participando indiretamente na organização dos bailes. Em fevereiro de 2025, seu aniversário virou o espetáculo de terror fogos de artifício misturados a rajadas, celebrando o dia dele como se fosse feriado nacional no morro. A Vila Aliança, sob seu comando remoto, viu os bailes funk se multiplicarem, virando não só fonte de renda com vendas que disparam 300% nessas noites, mas também arena para intimidações. Moradores contam, em voz baixa, como olheiros do Peixe circulam entre a multidão, anotando quem conversa demais com forasteiros, quem parece esquisito. É o medo como moeda corrente ponto para entender o porquê dessa estratégia. Precisamos voltar um pouco no tempo e olhar o mapa humano de Senador Camará. Essa região, com suas 20 mil almas espalhadas por morros íngremes e ruas sem asfalto, é um microcosmo do Rio Periférico. Aqui, o funk não é só música, é identidade, é o grito da favela contra o esquecimento. Surgido nos anos 80 nas comunidades da Baixada, o gênero evoluiu para o proibidão nos 90, cantando a vida no tráfico sem filtros. O TCP, esperto, pegou essa onda. Há 2 anos, quando as repressões policiais apertaram com o PPS fracassadas operações que deixam viúvas aos montes, os bailes viraram contraponto. Eles dizem que trazem emprego, que protegem as crianças, me confidenciou uma líder comunitária que prefere o pseudônimo de Dona Maria. Mas é ilusão. Meu filho foi para um baile e voltou mudado, recrutado sem querer. Estudos da ONG Viva Rio mostram que eventos assim aumentam o recrutamento de jovens para o crime em 40%, porque o glamour e o poder ofusca os riscos. Informações de inteligência policial revelam que o TCP usa os bailes para comemorar baixas de PMs, com MCs dedicando músicas a vitórias contra o Estado. Em agosto de 2025, um baile em Senador Camará e Vila Aliança virou palco para o pior Esther Barroso, 23 anos, dançava com amigas quando o coronel do Muquiço, aliado de Sabão, a abordou. Ela recusou avanços e, horas depois, foi arrastada para uma sessão que chocou até os mais calejados. Cancelada, espancada por horas e abandonada num carro azul na porta de casa. Ligada ao ciúme de um namoro antigo, ecoou em posts nas redes. A polícia reagiu com força em setembro, cancelados 6 suspeitos num confronto, mas Coronel e Sabão escaparam, mais entrincheirados. Os bailes viram obra social disfarçada, com doações de cestas básicas em troca de silêncio. Mas o custo humano é alto. Famílias se desfazem jovens, pagam com a vida por sonhar normalidade. E o que o futuro reserva? Operações como a de setembro de 2025 mostram que o Estado reage, mas de forma reativa, deixando cicatrizes. A DRE e o CORE investem em drones e inteligência artificial para mapear os túneis, mas o TCP contra-ataca com drones próprios para vigiar as entradas. Comunidades clamam por presença constante de programas de esporte, cultura sem viés, policiamento comunitário que não atire primeiro. Organizações como o Afro Reg tentam resgatar o funk puro, com bailes educativos que empoderam em vez de escravizar. Mas enquanto o vácuo persiste, os TCP reinam. A Vila Aliança, com suas casas coloridas e jovens correndo, merece mais que bailes manchados. Merece investimento real, educação que abra portas, saúde que cure feridas além do corpo. Eu poderia parar aqui. Segundo dados da Instituto de Segurança Pública ISPJ, em 2024, Senador Camará registrou 47 cancelamentos, 30% ligados a disputas no tráfico, e os bailes coincidem com picos de 15% nessas estatísticas. Economicamente, o TCP fatura milhões de reais anuais só com a distribuição Senador Camará, usando os eventos para lavar parte via patrocínios a artistas. Socialmente, é devastador. 60% dos jovens entre 18 e 24 anos na região admitem contato direto com o crime, por uma pesquisa da FGV Social. Agora, imagine uma alternativa. Projetos como o Funk na Tela, que documenta histórias reais sem glorificar o crime, mostram um caminho. Em comunidades vizinhas, bailes geridos por coletivos locais reduziram violência em 20%, provando que a cultura pode libertar, não prender. Mas para Senador Camará, o desafio é desmantelar o monopólio do TCP. Isso exige união polícia inteligente, não letal, ONGs com recursos,
Acima de tudo, vozes da favela amplificadas. Essa é a verdade crua de um lugar que pulsa vida apesar de tudo. Bailes que deviam unir viram correntes, líderes que deviam proteger viram algozes. Mas a persistência das mães, no talento dos MCs que rimam esperança, a faísca de mudança. O que você acha sobre essa estratégia dos bailes funks usados pelo tráfico para dominar as favelas? Deixe sua opinião sincera nos comentários abaixo. Sua opinião pode inspirar debates que levem a soluções reais. E se essa história te tocou, se inscreva no canal agora mesmo, compartilhe o vídeo.